Ô, Heroto, você é um grande jornalista, histórico jornalista, mas a gente nota, né, desde muito jovem, que você tinha muita vocação para ser um professor e sempre foi um grande professor. É, como é que é isso? Normalmente a gente tinha professoras, né? Era muito difícil um homem ter aquela ambição de ser professor e tal. Como é que isso veio na tua vida? Olha, primeiro é o seguinte, primeiro porque eu gostava de dar aula. Eu acho que se você não gosta, você sabe disso, né? Você vai jornalismo porque você gosta, a gente percebe o seu trabalho, que você gosta de ser jornalista. Então, se você não gostar de ser professor, você pode ser homem, mulher, pode ser qualquer coisa, aí não vai para frente. Eu gostava de dar aula. Então, para mim, veja bem, com o primeiro emprego, dar aula para criança, seria do 5º ano hoje do curso fundamental, de aulinhas de inglês, pô, para mim era uma maravilha. E dali, então, eu fui dando aula em outros locais, mas sempre gostei muito de dar aula. Então, meus primeiros empregos, 1, 2, 3 empregos foram como professor de inglês, só depois que eu virei professor de história. Por que história? Por que você foi fazer história? Porque eu estou partindo do pressuposto que a gente sabia que não dava dinheiro, e hoje não dá, infelizmente também, não dava dinheiro. E a gente, quando quer entrar, fala, quero ganhar um dinheirinho, melhorar de vida e tal. Como é que você optou por história, Herói? Olha, eu optei pelo seguinte, primeiro porque meu pai gostava de história. Pra você ter uma ideia, eu falei pra você que meu pai vendia bebida na porta do Parque Xangai. Uhum. Mas meu pai era um autodidata. Então meu nome é Heródoto. Quem é esse Heródoto? O verdadeiro. É o pai da história. Meu irmão segundo se chama Hipócrates, o pai da medicina. Meu terceiro irmão se chama Teofrasto, Puxa vida. pai da filosofia. Meu outro irmão se chama Aristóteles, que é o filósofo. Quem escapou desses nomes bravos foram minhas 2 irmãs. Uma chama Lia e outra chama Irani. Mas meu pai adorava isso. Então, meu pai passou para nós essa ideia da história e tal e tal. Então, me apaixonei também por história e fiz vestibular na USP. E antes de fazer direito, eu comecei a fazer o curso de história. A gente começou, eu sou um pouquinho mais jovem que você, e a gente ouvia... É muito mais jovem que eu. Eu tô com 78, hein, meu? Eu tô com 70. Quer dizer, Eu tô com 78. Mas quando eu tava na fase de pré-vestibular, aquela coisa toda, a gente falava da revolução que estava sendo feita por você e outros professores no colégio objetivo, no curso objetivo, na verdade, do cursinho. O que aconteceu ali? Por que vocês viraram revolucionários e isso abrindo, inclusive, espaço para que você virasse um homem de comunicação na televisão e no rádio? Bom, ali aconteceu o seguinte, pra você ter uma ideia, eu dei aula no supletivo Santa Inês, que fica na Praça Carlos Gomes 42, do lado ali da Praça João Mendes. Eu aprendi a mexer um pouco ali, você imagina, eu tinha dar aula à noite lá, eu tinha 20 anos de idade, 21. Na sala de aula tinha pessoas de cabelo branco. E eu já comecei com aula de história já. Então eu tive que estudar para poder dar aula. Um belo dia, um outro professor que ficou famoso e tal, virou deputado depois, chamado Paulo Kobayashi, professor de geografia, falou: olha, meu, tem um curso aqui pertinho chamado curso objetivo. E eles não dão aula lá é só medicina, hein? O pessoal não dá aula de conhecimento. Tem uma prova de conhecimentos gerais. Você não quer fazer uma revisão de história lá? Eu falei, o que eu vou fazer lá? Não, é uma revisão de história. Eu falei assim, quanto paga? Claro. Quando ele me falou o preço de uma aula, é o que eu ganhava a semana inteira no Santa Inês. Falei, caramba, ele falou, só que é um problema. Eu falei, o que é? A sala tem 250 alunos. E tem que dar aula de microfone na mão. E quando o professor entra, os caras fazem uma gritaria. Eu falei, meu, prefiro ser vaiado lá do que ser aplaudido. Onde é que é esse tal? Fui lá também no bairro da Liberdade. E ali eu dei 14 aulas. Pô, o que eu ganhei de dinheiro em 14 aulas era o que eu ganhava no mês inteiro lá. E aí, no ano seguinte, a direção do cursinho não tinha colégio, do cursinho, resolveu colocar aula de conhecimentos gerais no cursinho de medicina. E aí, como eu tinha me saído bem no teste, porque foi um teste, né? Eu passei a dar aula lá como professor de história para o pessoal que fazia cursinho para medicina. Mas era assim, era uma coisa bem revolucionária. Hoje parece uma coisa mais ou menos normal. Mas você, o Kobayashi, eram os dois mesmo que realmente eram mais citados, vocês criaram algumas coisas que não existiam, né, Heródoto? Olha, mas tinha gente lá também. Você imagina, o Drauzio Varela era professor de química. Meu Deus. Você passava na porta da aula dele de química, era um silêncio total, 250 jovens, querendo colocar, você imagina, todos os hormônios para fora. 15 anos, 17 anos. O cara tinha e tem um carisma extraordinário.
outros tinham ali. Então ali é o seguinte, você era avaliado pelos alunos. Todo mês tinha o Ibope com o nome dos professores. E os alunos do lado colocavam ótimo, regular, bom e fraco. Se colocasse bom e fraco, eles escreviam do lado por quê? Quando eu comecei lá, eu tava lá embaixo, meu. Eu tava, pô, tinha 9. Se eu sendo Drauzio, mas tinha o Jobson de História, outros professores maravilhosos. Aí eu lá embaixo. Falei, pô, Cacilda, o que acontece? Aí um dia, eu cheguei para um dos diretores lá do cursinho ainda. Falei, escuta, o que vocês fazem com aquelas folhas do Ibope que tem mensal? Porque o salário variava de acordo com o Ibope. O meu estava lá embaixo. Ah, olha só. Aí falou, tá tudo naquela sala ali, ó. Falei, posso olhar? Então, como o intervalo era grande, 40 minutos de intervalo de manhã, eu peguei e comecei a ler. Aí era, fala mal, escreve mal na lousa, não sabe a matéria. Coisas do tipo. Então eu comecei a ler as críticas que começaram a fazer. Aí eu comecei a entender o seguinte, só me criticam até hoje aqueles que são meus amigos. Porque querem me corrigir, querem que eu melhore. Então tomei isso como aprendizado e consegui depois me tornar um professor bom lá. Em cima dessas críticas é que você conseguiu... Exatamente, mas exatamente. Eles tinham razão, então. Tinham razão. Mas aí eu também passei a treinar, controlar uma sala de 250 alunos, né, meu? Você imagine, por exemplo, entrar na sala de aula, tá aquela molecada fazendo festa, aquela coisa toda, não é? E enquanto eu apagava a lousa era enorme, até doía o braço. Você imagina, 250 caras lá na frente, meu. E aí ligava o microfone, aquela turma, certo ou não? Aí eu chegava com as pessoas e dizia o seguinte, olha, é o seguinte, eu vou começar a aula. Quem quiser dar mais algum grito, algum berro, algum urro, faça agora. Nossa, mãe do céu, os caras gritavam, batendo o pé no chão, entendeu não? Era uma descarga mnemônica. Também andei um pouquinho, estudando um pouquinho. Aí eu falo, bom, tudo bem, agora vamos lá. Aí era um silêncio total. Mas aquela força, sabe? Então coisas desse tipo eu aprendi dando aula lá.